Então, essa classe chamada InvertString, ó, ela tem um método que foi declarado aqui, ó. E para esse método foi passado uma string. Eu estou definindo que esse método ele vai receber como parâmetro uma string. E aqui eu posso pôr qualquer nome, desde que eu defina o parâmetro do tipo que tá, do valor que vai ser recebido. Ele pega inicial e usa o método da classe string chamado length, que pega o conteúdo, o tamanho total. E ele atribui isso à variável que eu tenho aqui chamada tam. Aí eu crio um objeto chamado dest, acessando a classe string buffer e passo como parâmetro o tam, que está armazenando palavra. Aí eu percorro esse meu conjunto, né, de caracteres aqui, ó, que foi armazenado palavra, e eu pego o desc, eu uso o método append, eu pego o inicial, pego o método char@, na posição i, e ele vai fazer a inversão de palavra para mim, na hora da execução. Aí, tem aqui alguns exemplos que eu criei, para a gente ver o funcionamento daqueles métodos que estão no slide. Então, eu criei um projeto qualquer e dei o nome para ele de classe string aqui, ó. E dentro dele eu criei uma classe, né, chamada exemplo substring, tá vendo? Aí, o que tem aqui dentro desse código de exemplo da aula da classe string? Olha só, tem o método main, que eu quero logo executar esse código. Tem aqui a variável recebendo Roberto Carlos. Tem uma outra variável chamada minha variável, recebendo José Carlos Medeiros. E aí eu tenho um vetor criado do tipo char e um vetor criado do tipo string. O do tipo char se chama vetor de caracteres e o do tipo string se chama vetor de string. Aí eu pego a minha variável, que está guardando José Carlos de Medeiros, e eu passo o método toCharArray. O que ele está fazendo? Ele está transformando esse conjunto de strings, né, em um conjunto de caracteres. Então eu vou poder acessar cada letra desse nome, e espaço também. Já nesse outro que eu declarei, nesse outro vetor que eu declarei do tipo string, eu estou passando o método split, veja só, para minha variável. Então ele vai armazenar em cada posição do meu vetor de array, ó, ele vai armazenar cada palavra separadamente. Então esse aqui vai estar na posição 0, esse aqui vai estar na posição 1, esse aqui vai estar na posição 2. Porque cada espaço, que é esses espaços aqui, vai determinar para ele qual é a posição da respectiva palavra que ele vai armazenar.
Aí eu tenho aqui, ó, o if, onde eu estou passando o parâmetro, Antônio Carlos. Então, ele vai pegar essa variável aqui e vai comparar se o conteúdo que eu estou passando é o mesmo conteúdo que está aqui. Se for, string conteúdos iguais. Depois, eu estou passando Roberto Carlos, tudo maiúsculo, mas eu estou usando o método ignore case, e ele vai dizer que os conteúdos são iguais. E aqui eu tenho alguns métodos, ó, sendo usados. Esse vetor de caracteres, ele tem que passar uma letra. Esse vetor de string, ele tem que passar uma palavra. Esse replace, ele tem que pegar lá, aonde tiver o, ele tem que substituir por 9. E o substring, deixa eu me lembrar aqui, o que é substring mesmo? Substring. Aqui, ó. Ele pega o segundo byte e o quarto byte. Então, da palavra variável que armazenou Antônio Carlos, ele está pegando o segundo byte até o quarto byte. Então, vai ser a palavra TO. Deixa eu executar esse daqui. Olha só, nessas impressões, ó, saiu só um string com conteúdos iguais, tá vendo? Por quê? Porque Antônio Carlos é diferente de Roberto Carlos. Ó. Então saiu só uma impressão aqui. Se eu trocar para Roberto, então agora foi verdade e saiu as duas vezes. Ó. Então de saída aqui nós tínhamos essas duas linhas. Aí temos o substring, que ele pegou do José até Car. Então, ó, do 0 até o byte 8, ele pegou José Car. 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui no substring, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele imprimiu, ó, do 0 até o 8. Depois, ele fez o replace, aonde tinha o, ele trocou por 9. José Carlos Medeiros. Aqui, que ele transformou em um vetor de caracteres. Ele acessou pegou o J, vetor de caracteres. E aqui ele pegou o nome Carlos. Então, posição
0, posição 1. Então, foi acessada a posição 1 do vetor de string. Pegou o Carlos. Então, aqui a manipulação, ó, usando a classe string. Tem outros métodos aqui que a gente viu lá, ó. Variável está recebendo Antônio Carlos, idade está recebendo 30. Então aqui ele está transformando do tipo inteiro para o tipo string. Novamente o método substring, o método replace, o método toCharArray, split, pegando as posições. Deixa eu executar esse outro. Bem, fez a mesma coisa. E agora tem esse último exemplo que ele compara a velocidade, trazendo aquele conceito de thread, a velocidade de execução de cada uma dessas classes. Ó. Então, aqui, ó, foi criado 3 objetos, tá vendo? Ó, um objeto chamado strBuffer, um outro objeto chamado strBuilder, um outro objeto chamado apenas str. E cada um desses objetos estão sendo criados a partir de classes pré-definidas diferentes. Esse strBuffer da classe stringBuffer, esse strBuilder da classe stringBuilder e esse str da classe string. Aí, o que nós temos? Nós temos uma variável long, chamada i. Ela tá pegando o tempo corrido em segundos da execução de um programa, o tempo decorrido, né, desde o início da execução, e ela passa esse tempo para i. Tem aqui f também de tipo long, sendo inicializado com 0. E eu tenho aqui esse for, onde eu inicializo o q do tipo inteiro com 0, e aqui eu coloco que até que q seja menor que 1 milhão, e eu vou incrementar ele. Então, ele vai pegar esse objeto chamado strBuffer, e ele vai pegar o método strBuffer chamado append. Esse método ele vai ficar a cada passada, incluindo a letra A, ó, e eu vou passar para f o tempo decorrido. Então, esse f não tem um tempo para i que é inicial, e esse f aqui, só depois que ele sair de dentro desse laço, eu vou ter um valor diferente aqui, ó, para f. Vai ser diferente desse i que foi inicializado. Aí, vai ter impressão de tempo de string. Aí, concatenado, eu vou passar o valor do f menos o valor de i.
Então, o que é isso? É o tempo final menos o tempo inicial. E eu vou saber o tempo que demorou para executar. E nesse outro print, eu vou passar o string buffer, ou seja, eu vou passar o A, que foi através do método append, né, que ele foi colocado de modo reiterado. Aí, aqui, ó, veja só como que essas estruturas elas se repetem, né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui a estrutura que cria 3 objetos, são bem parecidas. O que difere é o nome do objeto e a classe respectiva que esse objeto é criado. Esse conjunto aqui, ele é igual a esse outro conjunto, com a diferença de que eu estou usando não o str buffer agora. Eu estou usando o str builder. Tá vendo? E o restante é tudo igual. Eu pego os tempos em milissegundos aqui, ó, e passo para F, eu pego o tempo inicial, aqui no I, e no F eu pego o tempo final, aí eu pego o tempo final, subtraio do inicial para saber quanto tempo se passou, e eu vou mandar imprimir aqui a quantidade de As em que em cada vez que foi percorrido esse laço foi incluído. E depois eu tenho uma mesma estrutura para outra classe agora, que é a classe string. Então eu estou usando o str, que é o objeto da classe string, passando o tempo final. E aqui eu estou fechando ó, o meu método main e fechando a minha classe chamada exemplo string build. Então, para que serve esse exemplo? É para vocês entenderem o tempo de execução de cada uma dessas classes string. String buffer, string builder e string. Então, elas têm tempo de execução diferente. Uma é mais rápida, outra é mais lenta. E esse exemplo, ele nos mostra exatamente isso. Vamos executar. É o exemplo builder comparação. Então, aqui, ó, tem o tempo da string buffer, ó. 28 milissegundos. Da string builder, 12. E da string, 89. Então, à medida que o tempo foi passando, esse método append, ele foi inserindo à frente a letra A. E nós temos tempos de resposta diferentes para cada um deles. Embora eles tenham inserido, né, a mesma quantidade de letras A, ó, um demorou menos, o string builder, né, foi o que menos demorou. Ó. Então isso nos mostra que ele é a classe string builder, né, o método dela executa de forma mais rápida do que a classe do string buffer. O tempo de resposta dela é mais rápido. E o mais lento aqui é a nossa classe string, que demorou 89 segundos. Professor, Diga. a classe String Builder sendo mais rápida, ela seria mais indicada para uso ou cada uma tem uma forma de se usar?
Cada uma tem uma indicação específica. Quando você estiver trabalhando com threads, que é programação concorrente, é bom você sempre usar o mesmo tipo de classe para o programa, para que elas possam se sincronizar durante a execução. Então, se você está usando String Builder, né, trabalhando com programação concorrente, então, para você manter o tempo sincronizado, você vai criar os objetos que você vai usar para manipular esse conjunto de caracteres, todas com String Builder. Programas mais simples, que não trabalham com programação concorrente, então você pode trabalhar com a String Buffer, né, e aqueles outros métodos que mexem ali com palavras, né, que é um conjunto menor de strings, você pode trabalhar com a classe string. Então, existe momentos específicos para cada utilização, né?